O vídeo de hoje nós vamos fazer a análise psicológica do filme A Cabana. Então, se você ainda não assistiu esse filme, eu aconselho que você assista primeiro antes de continuar assistindo este vídeo, porque tem spoiler aqui. Então você vai lá, assiste e depois volta aqui para nos acompanhar. E seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Psicólogas no Divã. Bom, existem várias análises, né? Vários vídeos falando sobre esse filme, várias leituras, trazendo mais um olhar religioso, até porque o filme traz essas figuras religiosas, né? Sugere isso, mas é importante a gente ressaltar aqui que a nossa leitura é uma leitura psicológica, tanto da história como dos personagens. Então acho que esse é o primeiro toque aqui, né? A gente vai fazer uma leitura psicológica deste filme. É isso mesmo, inclusive tem muita gente que assiste esse filme e traz várias críticas a respeito dele, exatamente pela questão religiosa, não é? E é interessante porque quando eu fui assistir esse filme, eu nem vi religião nele. Eu não vi religião, porque quando eu assisti esse filme eu vi aquilo que a gente faz, eu vi o nosso trabalho, Lu, ali. Tudo que a gente trabalha com as pessoas estavam ali neste filme. Então, eu não consegui ter esse olhar religioso e que muitas pessoas trazem como uma crítica. Isso das pessoas que não entram, não gostam, enfim. Tá? E outros adoraram pela questão religiosa. E eu amei, adorei, me encantei por este filme, mas pelo olhar terapêutico, que eu vi uma sessão de terapia ali. Inclusive sobre vários pontos de vista de abordagens, né, que dá para falar também, tanto do psicológico, da parte sistêmica, até mesmo fundamentos da constelação a gente consegue ver. Então, aliás, se você ainda não viu uma análise psicológica sobre esse filme, sugiro que você fique até o final, né, para entender o que a gente está falando aqui. Exatamente. Bom, e acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, né, que acho que a primeira coisa que chama a atenção nesse filme é a história de vida, né, dele, do personagem principal, que é uma história de vida assim, ele vem de uma família que tem um pai muito violento, né, que a mãe é vítima de violência do pai, ele também é vítima de violência. Então o que chama a atenção num primeiro momento já é isso, né, o que aconteceu com ele, né, e o que ele traz de impacto na personalidade dele, na história dele, da infância. Porque ele carrega essa questão da infância dele por toda a vida, não é? E é muito legal quando a gente olha essa parte onde ele, como criança, ele tinha uma ligação com Deus forte, uma ligação religiosa muito forte, e de repente ele é espancado, vê a mãe ser agredida pelo pai. E me lembrou isso, o que, olhando para uma questão mais sistêmica, o que o Bert Hellinger fala do amor interrompido. Eu pensei muito nisso, né, quando eu estava assistindo esse filme, porque ele, de alguma forma ali, ele foi pro lado da mãe, não é? E aí ele toma todas as dores da mãe para ele, carrega essas dores da mãe para ele, né? E ao mesmo tempo ele vai e faz o quê? Mata o pai. E ao mesmo tempo que ele faz isso, aí eu talvez já esteja até correndo, né, Lu? Mas ao mesmo tempo ele tira Deus da vida dele também. Mas isso eu acho que é uma coisa que a gente vai falar no decorrer. Mas isso é muito interessante, porque assim, ele toma as dores da mãe, né? Ele também era agredido, mas ele se colocava ali no meio deste casal. Quando você fala, né, ele matou o pai, não mostra isso, mas tudo leva a gente a entender que sim, que ele provocou a morte do pai. Tanto que ele traz, o que a gente percebe é que ele traz até uma culpa, ele é atormentado, né, por uma culpa que a gente
entende que é por ele ter tirado a vida do pai. E até porque parece assim, ali que e tudo é independente disso, Lu, assim, porque o filme dá essa sensação de que ele matou ali o pai, literalmente envenenou, né? Mostra ele ali com o veneno. Só que se você olhar fazendo uma análise mesmo, ele pode ter matado, quantas crianças não matam o pai, mas matam o pai sim, interno. Sim. Então ele pode ter feito também uma morte internalizada. Sim. Aquele momento sabe, depois daquela surra que ele levou, por o pai ter se sentido humilhado dentro da igreja, depois daquela surra, o que ele fez? Ele mata o pai. E ele pode ter matado literalmente, como ele pode ter matado um pai interno. Mas o fato naquele momento, ele excluiu o pai da vida dele. E a gente consegue ver, do ponto de vista da constelação, né, dessa abordagem sistêmica que você falou do amor interrompido, a gente consegue ver também o amor em desordem, né? Porque, na verdade, o que ele queria? Ele tinha uma raiva, por quê? Porque ele queria o amor do pai. Ele queria o amor do pai. Então também, dá para se falar do amor em desordem também. Também. Né? Mas aí, a partir daí, ele cresce carregando essa culpa, né? Carregando a culpa por ter eliminado o pai, carregando muita culpa ali, né? E pelos sonhos, por tudo que vai aparecendo depois, ao longo do filme, vai deixando muito claro pra gente que ele carrega uma culpa e que tudo isso que ele viveu na infância, ele sofreu muitas consequências, né, durante a vida, inclusive na questão religiosa, onde ele casa, tem uma esposa ali, que é religiosa, chama Deus de Papa, mas ele faz tudo aquilo que se pede para fazer, mas assim, você vê que ele está na igreja e ele não está prestando atenção, ele está ausente, com certeza ele tem vários questionamentos em relação àquilo. Me passou uma pessoa muito fechada, como se ele tivesse cheio de camadas aqui, onde ele se fechou para a vida. Me dá essa sensação ali quando vai passando este processo da história dele, na relação com a família. Porque ele segue a doutrina, né? Ele é um cara que segue a doutrina, porque naquele momento lá na infância, né? Você falou, ele era muito ligado à religião, né? Só que depois ele rompe com isso, porque provavelmente o que acontece? Ele perde a fé. Então ele segue uma doutrina, acompanha a esposa, mas ele perdeu a fé, né? Parece que aquilo passa a ser assim, um compromisso de fim de semana, mas não faz sentido, né? E você sabe que chega para ele. E você sabe que essa história de perder a fé, Lu, para mim ficou uma coisa assim, dele perder a fé, mas foi uma fé além da fé em Deus. É na vida, né? É a fé na vida. Ele perdeu essa fé na vida. No viver, no realizar, nas coisas. Então, dá a sensação que ele vai sendo simplesmente levado. Falta algo. Ficou um buraco e faltou algo. E faltou. Né? Então, essa é uma parte do filme que eu acho que é importante a gente olhar a infância dele. Que quando eu fui assistindo e fazendo as anotações, eu fui fazendo anotações não necessariamente pelo processo das partes do filme, mas que o filme fica no vai e volta em alguns momentos, né? Mas eu falei, a primeira parte é a infância, que tem que ser olhada. E o quanto ele carrega essas questões da infância para a vida dele, né? Ele se tornou aquele homem, né? Aquele pai, em consequência de tudo isso. E uma pessoa mais pesada, onde ele carregava muita coisa da história. E um buraco muito grande ali, que é isso que acontece, né? Diante de toda a agressão, de tudo que ele viveu, do ter matado o pai, seja literalmente como internamente, ficou um grande buraco, né? Ficou algo muito difícil para lidar e uma culpa, e a culpa que ele carrega, né? Bom, e aí entendendo, né, quem é esse personagem, tudo que envolveu, né, como que ele chega até a fase adulta dele, aí a gente começa a entrar mesmo na história, né, o que vai acontecer com ele ali, que é quando ele
vai partir para o acampamento. Pro acampamento. Com os filhos, né? Onde acontece a morte da filha. Uhum. Né? Que aí, quando ele vai para esse acampamento, aí vem a morte da filha. Uhum. Não é? Que antes teve uma cena que me chamou muita atenção, antes de chegar lá no acampamento, que é o momento que ele para no caminho e eles vão olhar para uma cachoeira. Tá, a parte da cachoeira. A parte da Ele cachoeira. conta uma história super bonita, né? É. E aí, nesse momento, ele olha para a cachoeira, mostra ali para a menina, para a filha mais nova, fica ali uns minutinhos e já vai embora. E ela fala, não, volta aqui, vem aqui, né? E vamos olhar aqui, vamos olhar mais um pouco para a cachoeira, né? Ela quer ficar ali, né, olhando para a cachoeira, que é maravilhosa, né? E eu fiquei pensando que tem um simbolismo essa cena para mim, né? Tem um significado, que é a criança chamando a atenção, né, desse adulto que está com pressa e a criança olhando para o essencial, olhando porque é bonito, né? Apreciando, ficando mais tempo, porque a criança tem isso, né? A criança, a gente precisa ter uma paciência com a criança, porque ela vai olhar. Então ela sabe o que é essencial. E a gente, na nossa loucura, né? A gente não A percebe criança nem dela, sempre né? está ligada no tempo, né? A criança nem sempre tem essa ligação com o tempo. Uhum. Né? Então ela vive muito ali no presente, é o que está acontecendo agora. E ele mais focado no destino, né? Como a gente faz às vezes, né? Eu vou focado e eu não olho o que está acontecendo no caminho, né? E a criança... É uma cena bem bonita essa daí, né? E aí ele vai para o acampamento, que é no acampamento que acontece tudo, onde a filha é sequestrada, onde a filha é morta, né? Ela é sequestrada e eles encontram o corpo da filha numa cabana abandonada, uma cabana velha, e depois da morte da filha, aí não passa exatamente o tempo no filme, mas dá a sensação que já passou praticamente um ano. E eu fico pensando nisso pela mãe, que tem uma fé muito grande e que ela, não é que ela tá super bem, mas ela tá mais recuperada, então dá a sensação que deve ter passado em torno de um ano ali, e ali ele entra num processo de uma depressão muito grande, onde ele se isola da família. Se a gente pensa nas fases de luto, ele está numa fase de negação, onde ele não consegue falar a respeito da filha, onde ele não percebe mais a família, ele não percebe que a filha não está bem, ele não percebe o filho, ele não percebe a esposa, ele não percebe ninguém, ele vive ali no mundinho dele totalmente fechado e deprimido, né? E assim, e uma depressão que não é um luto, né? Na verdade, um luto que não é só da morte da filha. Porque se ele já era, né, perturbado, se ele já carregava uma culpa em relação ao pai, o peso da culpa aumenta muito mais, porque ele carrega essa culpa, né, ele que estava lá, né, ele que não viu, ele que não cuidou, e na verdade ele foi para salvar o outro filho, né, porque é isso que acontece, né, não é porque simplesmente ele se distraiu, e mesmo que fosse, mas ele vai salvar um filho e quando ele volta a menina não tá mais ali. Então, essa culpa também que vem pra ele, né? Não é só, acho que não é só essa coisa da gente perder um filho, né? Que eu nem imagino como é essa dor, né? Essa revolta, mas assim, ele se culpar por isso também. Né? Então, imagina o peso ali era um luto de muita coisa. É um luto da morte do pai, é um luto da culpa. Não é luto da culpa, é a culpa que tá ali, é o luto da morte da filha. Ele estava carregando muita coisa ali, né? E aí, ouvindo você falar aí, veio uma coisa para mim, Lu, que assim, junto com essa culpa, eu não sei o quanto não vem também o pai negligente. Não que ele tenha sido, mas talvez ele tenha se sentido, né? Onde traz um pouco do seu próprio pai. Sim. Né? Nessa não ter cuidado, ter permitido, entre aspas, isso acontecer. E aí aumenta muito essa culpa dele. Tá? E ele estava no meio disso. E no meio disso é que ele recebe um bilhete
que é né, um bilhete, chamado. que é um chamado, né, chamando ele para ir até a cabana. Né? Mas antes disso, eu queria só fazer um comentário aqui sobre esse momento dessa depressão dele, né? E a ausência dele com a família, que é a gente olhar um pouco pro lado da família também, né? Pro lado da esposa, porque claro que como ela tem uma estrutura, né? Não mostra isso, mas a gente imagina que a estrutura, a base dela da infância é uma base muito mais saudável. Então por isso que ela né? Assim, ela lida com isso de uma forma mais equilibrada, parece que ela é mais forte nesse sentido. Mas mesmo assim, Odais, eu fico pensando como é conviver com uma pessoa que está passando por esse momento de depressão. Porque a gente fala da depressão, a pessoa que está sofrendo, mas e como que é lidar com isso, né? Como que é também essa esposa que não tem o marido ali, né? Os filhos não têm o pai, né? Porque ele está totalmente ausente. Então eu fiquei pensando um pouco isso também, né? Como é difícil isso também, você conviver com quem tem depressão ou com quem está com depressão, né? Que acho que não é muito o foco, mas como a gente está fazendo uma leitura psicológica, acho que vale a gente falar um pouco disso também, desse sofrimento, que não é porque ela está forte ali, que ela também não está sofrendo, inclusive com isso, com a ausência dele, né? Porque ela perdeu a filha, mas também perdeu o marido. Né? Ao mesmo tempo que ela perdeu a filha, ela perdeu o marido, que não e que ao mesmo tempo que mulher forte, que força essa mulher, porque ela dava força para ele, que força essa mulher, e essa força toda vem também da fé na vida, porque ela acredita. Ela acredita na vida, ela acredita, ela tem uma positividade, ela tem algo muito forte dentro dela, né? E que está ligado a um amor muito grande que ela tem. Você sabe que eu assisti, a última vez que eu assisti, eu já tinha assistido, mas agora que eu assisti recentemente, eu assisti dublado, porque eu não achei legendado, eu assisti dublado. Então, ela, no dublado, ela fala papai. Ah, tá. Ela fala papai. E esse papai dá um sentido de amor mesmo, de proteção, né? De acolhimento. Então, ela tem isso, ele não. Né? Então, é isso. Acho que a fé também que quando isso, a gente olha aqui, a gente vai além da questão da crença religiosa, como você falou no começo. Mas assim, ela tem isso dentro dela. Ela tem algo essa proteção interna que está dentro dela, que é a fé na vida, é a confiança, é o acreditar. Né? Eu acho que isso é bem legal. E aí ele recebe o convite, que você está dizendo que é um chamado, né? Para a cabana, para retornar e para reencontrar Deus ali, né? Que é para um reencontro. Que se a gente pensar, né, assim, em alguns momentos da nossa vida mesmo, né? Aquele momento que a gente tá assim, nossa, não tem mais saída, não sei o que fazer, porque ele já estava nesse nível, assim, de uma depressão muito profunda, né? Ele perdeu o contato com tudo. Eu fico imaginando isso, eu fico chamando de chamado, porque é isso, porque é aquele assim, olha, é agora, né? Você vai até o fundo do poço, assim, e aí vem algo, talvez, né, instinto de sobrevivência, ou algo que diz, não, agora é o seu momento de ir lá. Então, assim, ou vai ou racha, agora é o seu momento. Então, eu acho que o bilhete é isso, né? Olha, é o momento de você ressignificar tudo isso, né? Encontrar o que você precisa nesse momento. E se a gente for pensar na questão do que é o chamado, levando para a jornada do herói, a gente vira e mexe e fala sobre isso aqui, mas se a gente falar do chamado, o chamado normalmente ele parte de uma dor. Ele sempre parte de uma dor, de algo que está acontecendo ali, de um sofrimento,
onde para você precisa. É essa dor que faz com que você vá. Se levante de onde você está e vá buscar algo. E realmente ali como se fosse a última esperança. Não é? Que ele resiste como na jornada do herói, né? Tem num primeiro momento tem a resistência, porque ele fica, nossa, mas como assim, né? Meu Deus, colocou esse bilhete, né? Então é esse primeiro momento de resistência mesmo, né? E é um chamado para ele retornar para onde? Para a cabana. E por que para a cabana, gente? Que assim, a cabana, porque foi ali onde a vida dele parou. Foi exatamente naquela cabana que a vida dele parou, porque foi ali onde foi encontrado o corpo da filha. Então, é claro que ele tem história, ele tem os traumas, ele tem as situações que ele carrega desde a infância. Só que onde ele simplesmente parou, né? Deixou a vida dele naquela cabana. E é naquele momento que ele precisa voltar, é naquele lugar, né? Que é onde as coisas, a vida dele parou. Então é simbólico voltar naquela cabana, né? Todo o processo que a gente vai fazer de ressignificação, né, a gente precisa voltar para aquele lugar, né? É exatamente isso mesmo. Voltar para o momento que precisa ressignificar, né? Para dar um novo sentido para a gente conseguir caminhar. Exatamente. E ele vai encontrar essas figuras, né? Que aí vai se a gente fizer não. Essas leituras religiosas, né, vão trazer essas figuras com nomes diferentes e com propostas diferentes, mas aqui eu acho que para nós, né, Odais, essas figuras, elas o que cada figura habita em nós, né? O que cada figura representa em nós, essas uma três parte figuras. Nossa. Eu Eu vejo dessa forma. E aí quando ele chega na cabana, ele chega no primeiro momento naquela cabana toda destruída. Não é? Tinha até o sangue da filha dele ali ainda, enfim, acontece tudo. E depois, assim, aquela primeira parte, aquele primeiro homem ali que é o condutor dele, foi a leitura que eu fiz, né, Lu? Que ele é o condutor, é aquele que leva ele até Deus, né, até o Papa. Que ele começa a seguir. Quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando nessas partes internas que a gente tem, que você está falando, eu fiquei pensando nessa parte que é aquela que ainda acredita. É aquela parte que fala assim, vai. A gente tem uma parte que a gente pede socorro. A gente tem uma parte que quer viver. A gente tem uma parte que quer sair dessa situação. E essa parte vai te puxando, vai te puxando. E eu fiquei pensando que ele representa essa parte que, vamos lá, na busca deste Deus que, na verdade, está na busca da sua crença, da sua fé, um resgate de você mesmo. Não é? Eu não sei se faz sentido, mas pra mim bateu muito isso, esse daí. Faz sentido. Porque é nesta cena e depois numa outra cena, quando ele tá ali na beira, logo em seguida, que ele tá na beira do rio ali pra se jogar com aquilo, ele chega de novo com o bilhete. E ele diz, você pode ir lá pra dentro conversar com o Papa. Então pra mim isso ficou muito forte. Bom, tirou ele dali. E aí esse Deus ou esse Papa, né, representado por uma figura feminina, né, isso também é muito significativo, né, porque como que ele vai resgatar a fé com uma figura masculina, que é algo que ele tem muitos conflitos com a figura masculina, com a figura do pai, então precisa ser primeiro uma figura feminina. Né? E ela diz isso, né? Tem a cena que ela fala exatamente isso. Eu não tinha como vir como um homem porque você não estava pronto para receber o pai. E está ligado à figura do próprio pai que ele matou.
Né? E se a gente pensa na figura de Deus, que a esposa chamava de papai, quando a gente pensa, fala-se em Deus hoje, independente de qualquer coisa, ai, meu pai. A gente chama, né? Nós somos filhos de Deus, é o pai. Tem essa representatividade da figura paterna. Né? E assim, e ele tinha matado dentro dele. Ele tinha matado este pai. Então por isso que ela vem na forma de uma mulher, que fica mais fácil ele encarar e começar a olhar antes de poder olhar para o próprio pai. Inclusive essa mulher é aquela mulher que quando ele era criança era a vizinha, né? Uma vizinha. Ela já aparece para cuidar. Ela aparece ali no momento que está muito difícil, ela que acolhe, né? Então é a mesma figura, né? E aí é a parte protetora, né? Assim, tudo bem que a gente pensa muito a mãe como essa coisa protetora, mas ela também traz esse cuidado. Também traz esse cuidado. Que representa essa figura, né, paterna, mas no sentido daquele que cuida, daquele que protege também. Porque acho que seria impossível aparecer um homem ali e ele vai se entregar, né? E ele confiar, né? De ouvir, de falar. E aí começa, bom, quando ele chega lá na cabana, né? Que ele encontra essas figuras, tem uma outra figura também. Aí começa todo o mergulho dele, né? O mergulho interno, os questionamentos, porque a é isso, raiva. Né? É isso, né? Esse convite desse chamado é exatamente para isso. É um convite para que você entre na cabana e mergulhe para dentro de si. Exatamente. É um mergulho para dentro de você. O convite é exatamente esse. O processo terapêutico é isso. Por isso que eu vi muito, quando eu estava assistindo esse filme, eu vi muito um processo terapêutico, porque quando ele recebe esse convite, esse chamado, né, é um chamado para você mergulhar para dentro de si. E é isso que a gente faz. A gente convida as pessoas, quando elas vêm até nós, a gente convida, a gente dá as mãos para ela, para que ela mergulhe dentro de si. É um olhar que não é fácil, né? Mas que você precisa fazer. Eu acho que a cabana representa bem isso mesmo, né? A cabana representa. Vai ter um momento de caverna, vai dizer, poderia ser uma caverna, mas vai ter um momento da caverna no filme. Mas a cabana, acho que é isso mesmo, né? Ele que vai ter que lhe confrontar ali com e porque a cabana é o momento onde ele parou. Foi ali que isso começou. Eu nem acho que foi ali que isso começou, mas... na verdade, ali acho que foi a gota d'água. Porque ele já vinha, em algum momento ele ia ter que começar a olhar para isso. Ali talvez seja a porta de entrada. Passou isso pela minha cabeça agora. A porta de entrada, sim, porque se era a gota d'água, ali ele travou, ali ele parou, ali ele deixou a vida dele. Quando ele encontrou a filha dele morta. Não dá para dimensionar a dor que foi aquilo. Tá? Então, naquele momento, a vida dele parou. Só que tem toda uma história por trás que essa morte trouxe, né? Despertou nele. Então, aquela cabana foi o local onde ele parou a vida, mas passou isso para mim agora. Talvez a porta de entrada para ele mesmo. Sim. Né? Era isso, né? E aí logo em seguida que ele encontra com o papai, né, com o Deus ali, entre eles tinha o homem, né, e a mulher, que era aquela figura toda iluminada, né, que cuida do jardim. Aquela parte do jardim, quer dizer, tem várias partes que são maravilhosas, simbólicas. Mas aquela parte do jardim, Lu, para mim chamou muita atenção, que conforme ele vai entrando naquele jardim, ele vai dizendo como isso daqui está confuso, como as coisas, as plantas, as flores todas misturadas, vários tipos. E aquele jardim, e aquela pessoa, aquela mulher, para mim, representa, ficou uma coisa da emoção. Eu não sei, eu fiquei muito presa nisso, na questão da emoção, na questão do coração,
sabe, né? É como se eu estivesse olhando esta parte dele aqui, que está tudo confuso, tudo misturado. É a sensação que ele tem. Não é que tá. A sensação que ele podia até ter algumas coisas ali, mas é a sensação que ele tem. Não é? Então eu achei essa parte assim tão... E ela convida ele para assim, ajudar a cuidar daquilo. Vamos tirar não foi os matos, mas assim, começar a cortar o que não precisava ter mais ali, eliminar algumas coisas, e ele começa a ajudar, e eles começam a podar, como se estivesse podando, né? E quanto a gente precisa, muitas vezes, aquilo que a gente falou em Mulheres que Correm com os Lobos, tantas vezes, quantas coisas a gente precisa deixar morrer para dar espaço. E eu tive essa sensação dele estar abrindo espaço quando vai eliminando algumas coisas. Não é? Sabe que nessa cena tem algo bem legal também, que eles começam a cuidar ali, né? Eles começam a cortar, ele começa a ajudar. E não sei se você lembra, mas aí a câmera vai afastando e a gente vê de cima. E o jardim, ele tem círculos, são círculos. E aí, o que é isso, né? O círculo, ele não é uma mandala, mas é um círculo que representa uma totalidade, que representa uma perfeição, não, mas uma totalidade. Então, de perto não faz sentido, mas de longe tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque é uma totalidade, né? Porque a gente é isso também. Então, acho que essa cena também é muito legal de olhar. Olha, não parece que não faz sentido, mas quando você olha de longe faz. Tem um sentido nisso, tem uma totalidade nisso. Então, essa cena também eu achei muito legal. Ou seja, quando você tá mergulhado e misturado com as coisas, vira um caos. Quando você se mistura com tudo, vira um caos. E tem momentos da vida que a gente precisa dar um passo para trás. E olhar a coisa um pouquinho mais de longe, olhar de fora, a gente faz isso. E aí eu volto para o processo terapêutico, que eu acho que até o nosso objetivo, já que a gente está fazendo uma leitura, assim, a gente faz isso. Não é? A gente tem, assim, dentro do psicodrama, a gente tem até algumas técnicas exatamente do espelho para fazer com que a pessoa olhe a cena de fora. Então assista aquilo, para que você possa enxergar de uma forma diferente, numa posição diferente. Não é? Que é isso. Então é bem legal. E neste jardim também tem uma cena que é muito interessante, Lu, que é a cena, não sei se você lembra, a cena eles estão arrumando tudo e eles vão fazendo aquele buraco, que depois a gente sabe que é uma cova. E quando tá fazendo, ele tá arrancando e tem uma que ele vai pegar e ela fala assim, cuidado que essa é venenosa. E ele diz assim, mas se é venenosa, você vai deixar ir? Né? E ela diz que tem raízes, né? O veneno, ele pode matar, como quando se junta com uma outra planta, com uma outra, enfim, ele pode também curar, alguma coisa do tipo, eu falo. E aí vem muito sobre as coisas que a gente também fala muito. Dentro de nós não somos só coisas boas. Nós, né, que é a sombra e a luz. Nós temos os dois, e os dois são importantes. É aquela história, só existe... alegria porque a tristeza tá ali. Então, existem os dois, e os dois juntos são importantes. Muito legal isso que ela fala mesmo, né? Porque quando você, até se a gente pensar na abordagem junguiana, fala isso. Se você junta, né, os dois polos, você tem um terceiro, né? Que é o transcendente, que é o terceiro elemento, que é o que resolve. Então, assim, existe a planta venenosa, mas quando ela se junta com outra, tem um terceiro, né? Que força, né? Muito força. legal. Então, olha só, olha que coisa legal. A gente tá falando de uma ceninha que durou não sei quanto tempo. E quanta coisa legal dá pra gente olhar dessa cena, né? Pelo menos a leitura que a gente tá fazendo, porque quando a gente pensa nessa pessoa responsável ali, que é essa parte que traz a nossa emoção, que cuida da nossa emoção, do nosso sentir, da nossa parte do coração, enfim.
quanta coisa aconteceu ali, quanta leitura a gente pode fazer dessa pequena cena, né? Primeiro que se você tiver ali misturado com tudo, tudo dá um caos, você não consegue enxergar, né? E se você dá um passo, você pode enxergar melhor. E outra coisa, às vezes a gente precisa eliminar algumas coisas que só estão atrapalhando. Que só estão atrapalhando, a gente precisa ir abrindo espaço para coisas que já novas. morreram, né? Coisas que já morreram e que a gente só precisa deixar ir e abrir espaço para outras. Né? E aí ele sai dessa cena, não sei nem se é logo em seguida, mas quando eu fui anotando aqui, fazendo por parte, aí logo em seguida tem a cena do barco, que eu acho que complementa essa, Lu. Lembra dessa cena do barco? É uma cena onde ele está ali dentro do barco e de repente começa a entrar água, aquela água escura, ele entra num desespero. E é muito parecido com isso que a gente está dizendo. O que é aquele caos todo, aquela água toda escura, meio de lama entrando? É dentro dele, aquilo é tudo como está por dentro dele. Como ele está literalmente afundando na sua dor. E focado nisso, tanto que o outro que é o que conduz, né? O que conduz, quando ele chega, mais uma vez, ele tira isso dele. Ele fica, olha para mim. Ou seja, ele está pedindo para ele mudar o foco. Exatamente. Tira o foco daí, porque ele estava mergulhado em algo que só estava afundando. Tira o foco daí, olha para mim. É bonito quando ele fala isso, né? É tão bonito, Olha pra porque mim. quando ele começa a olhar, né? Ele consegue transformar aquilo. É verdade, é muito bonita essa cena. Eu acho que ela complementa a do jardim. O quanto ele está se afundando na dor dele, focado naquilo, e a necessidade dele olhar que tem outras coisas além daquilo. E essa cena, claro, porque ele não está sozinho. E essa cena tem esse foco mais religioso, né? Que a gente sabe que é uma passagem da Bíblia. Do andar na água. Mas se a gente olha, eu tô pensando aqui, né? Do ponto de vista psicológico, no momento que ele tá, dependendo do estado dele, que ele olha pra água, é um pântano, né? Não é que é um pântano, é algo que vai engolir, é algo ruim, é algo escuro. Mas se ele muda o foco, ele consegue inclusive andar sobre isso, né? Então depende do ponto de vista que ele que vem a olhando. Leveza, né? O andar Exatamente. sobre a água está ligado a uma leveza que faz com que ele ande. Então, se ele conseguir mudar esse foco e olhar para aquilo que vai conduzir, né, para uma melhora, para uma cura, ele consegue ter leveza. Se ele olhar para outro lado, ele vai... E aí, Lu, também, aí eu não sei se eu tô, mas eu tá agora ouvindo, e aí também ele pode já estar começando a recuperar um pouco da crença dele, não é? Da fé? Nele mesmo, porque aí a gente, acho que a gente vai repetir isso 1000 vezes aqui, porque quando a gente está falando disso, quando eu falo em fé, eu não estou falando em religião, estou falando em algo interno. Sim. Então, eu acho que ali ele passou a acreditar um pouco mais nele. Por isso que ele conseguiu tirar o foco daquilo, perceber que tem algo além dele, né? E ali ele acreditou e foi. Porque ele acredita. Ele acredita. Né? Ele acredita e ele vai. Então é bem legal, gente. É bem. E aí ele está no caminho da caverna para encontrar com a sabedoria. Que aí vem uma cena fantástica. Vem. Mas assim, antes, eu não sei, eu também não sei, agora eu não lembro, tá? Se é antes ou depois. Mas eu acho que, na verdade, no decorrer, né, do filme, enquanto ele tá lá na cabana, ele tem vários diálogos ali, né, com a figura que é de Deus, né, que é o papai lá. Tem vários diálogos, tem embates, né, ele discute, ele ouve, e aí ela fala uma coisa pra ele que eu achei assim sensacional, que eu acho que porque esse filme eu acredito que seja isso mesmo, né, a gente suportar o sofrimento da vida.
E ela diz para ele assim, você quer a promessa de uma vida sem dor, e isso não existe. Não é? Essa é uma das falas dela que eu falei, nossa, essa é sensacional. Porque é isso. Ele vai ter que lidar com esse sofrimento, porque ele vai resgatar ali a fé, mas isso não significa que a vida não vai ter nenhuma dor, nenhum sofrimento, mesmo que ele tenha, né? E Lu, se a gente, exatamente, se a gente pensa no que a gente acabou de falar sobre o jardim, não tem só flores, vai ter erva daninha, vai ter raízes venenosas, tem, no jardim também tem, e elas também são importantes. Não é? Ela tem a função dela. Então não dá pra gente querer uma vida só de flores, porque não existe isso. Aí é querer uma vida falsa, que tem muitas pessoas que vivem esta vida falsa. Que é só um lado, né? Parece que só existe esse lado, né? Porque eu quero evitar, eu quero esconder, fingir que não existe e eu não olho. Eu não olho, só que eu me afundo. Porque também aí não tem crescimento, né? Se você não confronta, também não cresce. Exato. Mas aí sim, aí tem essa... Aí ele vai de encontro com a sabedoria. Essa parte do filme não tem como, não ter identificação, não ter... E é um processo, né? Você vê que é todo um processo. Se você pensa no processo terapêutico, esta crescente, este processo de olhar para si. Né? Esse momento, acho que o principal, que aliás é uma atriz brasileira, só fazendo é uma atriz brasileira, né? Nesse momento, é o momento que eu acho que ele vai entrar, ele vai confrontar a questão do julgamento. Né? Que ela diz pra ele assim, então senta naquela cadeira. Porque ele é um julgador, né? E aí ele se coloca, então tá bom, então você vai se colocar pra você decidir. Então decida você, né? Porque daí ele vai ter que confrontar essa questão do julgamento que ele faz, né? Do julgamento até do pai, do assassino, e na verdade de tudo, né? A questão do julgamento mesmo, o julgamento que ele faz dele mesmo. Porque ele se julga o tempo inteiro. Sim. E ali tem muitas cenas, assim, importantes, né? Tem essa história do o quanto a gente, muitas vezes, acho que tem um julgamento de si, por isso que ele não olha, ele evita, porque ele olha para ele de uma forma com muita culpa, né? Então ele fica com o olhar no externo, e quando ele fica com esse olhar no externo, ele responsabiliza todos pela dor dele. Aí todos são culpados pela dor dele, então ele fica julgando todo mundo e não percebe nada, mas julga, se acha o juiz. Então, e ela coloca isso, julga. E é muito fácil você julgar. Né? Para ele é muito fácil. Né? E tem nesse momento também, nessa caverna aí, nessa cena, que aparece o pai, né? Porque aí no momento do julgamento, ele, quer dizer, coloca o pai como criança. Que também apanhava, né? Ele vê uma criança ali apanhando, uma criança sofrendo, ele fala... Como assim, né? Como essa criança, o que você faria, né? Quem é essa? Eu não lembro exatamente o que ela pergunta pra ele, mas ele diz, não, essa criança também é culpada? É alguma coisa assim, né? E ele diz, não, jamais, essa criança é uma vítima, essa criança tá sofrendo, né? E aí ela diz, né, essa criança é seu pai. Sim, você já condenou. É verdade, ela fala isso, você já condenou. Porque ele é o seu pai. E aí, o quanto... é importante a gente olhar, a gente julga, a gente tem uma tendência de ficar julgando as pessoas e a gente não sabe que as pessoas têm uma história. Não justifica o ato, não justifica o comportamento, só que as pessoas são quem são porque elas têm uma história e não cabe a mim julgar essa pessoa. A gente aprende muito isso, o quanto a gente não pode julgar porque essa pessoa tem uma história. Enquanto psicólogos a gente faz muito isso, a gente tem muito esse olhar. E a gente cada vez mais vai aprendendo a respeito disso, porque o pai
era quem era porque ele só estava reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Erradíssimo, mas ele também viveu aquilo. Então ele estava reproduzindo. E essa é uma questão, né, Daice, que é a gente ser capaz de humanizar os nossos pais. Porque a gente enxerga pai e mãe, assim, não, eles não podem errar. Eles não podem fazer nada errado. Meu pai, imagina, meu pai deveria ter feito isso comigo. Meu pai deveria ter cuidado melhor. Meu pai, mas a gente esquece, né? Que ele também, antes de ser pai, ele é um homem, ele é humano. A mesma coisa é a mãe. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente trabalha bastante também. Trabalha. Na psicoterapia, Esses dias a gente estava trabalhando com um grupo e estava falando a respeito disso, né? Para alguns... No grupo ali que surgiu muito essa questão de relacionamento pai, mãe. E aí a gente estava dizendo isso, que para criança, pai e mãe não é gente. Não é gente, não é humano. Não é? Por quê? Porque não pode errar, tem que ser forte, a imagem que a criança tem do pai e da mãe é algo assim que não é humano. Então pai e mãe não é gente. Só que depois, conforme vai crescendo, isso ele se depara com a realidade, que sim, é humano. E muitos não aceitam. Não aceitam que o pai e a mãe são seres humanos, com um monte de defeito. E aí eles vivem em busca daquele que ele criou quando era criança, né? Daquele pai, daquela mãe idealizado. Ele criou quando era criança, porque a criança vê o pai como um super-herói, a mãe... E aí fica nessa eterna busca, rejeitando o lado humano do pai e da mãe. Mas esse é um dos sinais, né, que a pessoa não cresceu, né? Ela não é adulta ainda. Ela ainda tá presa. Ela tá presa. Ainda é aquela criança, né? Então ela alterna, né? É adulto, mas não é, né? Porque ser adulto, o que não é fácil também. Não é fácil a gente olhar para o pai e para a mãe e falar eles são humanos, né? Não é fácil, mas esse é um sinal de maturidade, esse é um sinal de crescimento. Né? Olha, não, eu sou adulto, eu entendo que o meu pai é humano e que minha mãe é humana. Isso é um sinal de crescimento, de maturidade. Né? É claro que a gente tem lá a nossa criança interior, mas assim, como que a gente sabe? Na constelação também a gente vê isso. Né? Aquela criança que ainda está presa, não cresceu, é uma criança. Ainda quer do pai, quer da mãe, julga. Então, assim, crescer também significa isso, a gente compreender que o pai é humano, né? E era o que ele precisava também, né? Crescer, ele também ficou parado ali como menino. Ficou, né? Ele estava preso nessa criança. Ele estava muito preso nessa criança, desde o momento que ele matou esse pai. Ele provavelmente continuou na busca deste pai, né? E eu não sei, é que o filme não mostra, mas o que a gente vê de muito comum é matar o pai e tomar o lugar dele na relação com a mãe. Né? Tomar o lugar dele nessa relação, assim, no sentido de tentar ser aquele que cuida da casa, né, da mãe, que protege, depois vai trabalhar, vai ser o provedor, né, quer dar ordens, entra neste processo. Isso é algo que é muito comum, né? O pai morre, né, ou mata o pai interno, enfim, de alguma forma toma este lugar dele. Mas para sair depois é complicado, né? É muito complicado. Casar com outra mulher, né, se for um homem hétero, se ele entrou no lugar do pai, ele sair e casar com outra mulher, difícil, normalmente, com a mãe, né? E normalmente tem sérios problemas de relacionamento. Sérios homens que passam por isso, pessoas que passam por isso, não vamos colocar sexo aqui, porque não importa, a gente está falando de relacionamento, vai ter sérios problemas em relacionamento afetivo. Não é? O filme não mostra isso, mas provavelmente ele passou por isso.
né? Provavelmente ele passou por isso. E ali, então, isso foi tão importante, ele poder olhar para o pai e descobrir que o pai tem uma história. E isso mexeu no coração dele. Né? E junto com isso, ele olhou com o pai de uma forma geral, né? Porque aí ele traz ali a questão de Deus ali, mas ele traz a questão do pai, o amor que o pai tem pelos filhos. Que não, né? Quando coloca os filhos para que ele escolha, enfim. Tá? As dificuldades de ser um pai. Nessa cena também, ele vê, e aí acho que ele já está quase pronto, né? Quase pronto, acho que ele vai ter um encontro antes, ele ainda vai encontrar uma outra figura antes de poder resgatar o corpo da filha, mas ele tem um contato ali com a filha, ele vê, né? Ele vê, você lembra dessa cena? Lembro ele que vê a cachoeira, atrás da cachoeira, né? E ela tá lá, né? Então ele já consegue ver de uma outra forma, né? Ele já consegue ver que ela tá bem, né? Que ela reconhece ele como pai. Então parece que as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas, né? Dentro dele. Depois que ele passa por essa questão de rever a figura do pai, a relação com o pai, compreender o pai, ele vê que a filha tá bem. Então parece que ele tá e essa coisa de, né? porque o ver que a filha tá bem é uma coisa muito interna, né? É aquela coisa assim, parece que aqui dentro a imagem da filha é como se, sei lá, é como se aquela imagem do corpo da filha machucado, da forma como ele encontrou, internamente ele pudesse se transformar, não é? Então assim, onde ele é como se suspirasse, conseguisse ter uma imagem já diferenciada da filha como ela né? Da filha como ela é, e começa um processo de, acho que é bem início ainda, né? Porque assim, não é simples assim, mas um processo de aceitação. Né? E depois disso ele vai encontrar com o pai. Aí tem aquele encontro, é interessante porque primeiro ele consegue olhar para o pai, perceber que o pai tem uma vida e que ele tem uma história. Ele tem uma história, ele já foi criança um dia e sofreu muito também. Para depois ele realmente retomar este pai, reencontrar este pai que estava morto dentro dele. E como isso é bom, né? Ele poder reencontrar, ele poder os dois, né, falarem aquilo que eles têm para falar um para o outro. Né? E isso é importante quando você consegue fazer esse encontro interno e você poder falar o que está aqui, ó, o que uma vida ficou aqui. E poder ouvir do outro, falar e mesmo ouvir, no né? como ser. Falar e ouvir. Mesmo no como ser, a gente usa muito esse termo do como ser, vamos para um outro contexto, vamos trazer isso e assim, o que ele responderia para você? Qual seria essa resposta? E ele consegue ouvir a resposta do pai. Então essa troca é muito importante, né? E eu acho que assim, ali ele consegue tomar este pai. E toda a força que esse pai traz para ele. Essa cena foi lindíssima, né? E como nossa, como esse filme foi, assim, né? Fico pensando, a gente nem terminou ainda, mas eu estou falando. Como ele foi, assim, perfeito, né? No caminhar mesmo, né? Nas figuras. Como se fosse costurando tudo, né? Como que foi, né? O processo. Primeiro ele encontra o pai, primeiro ele vê aquele pai como criança, depois ele vê a filha, depois ele vai encontrar o pai, um novo olhar. Aí ele... Poxa, como esse filme é maravilhoso nesse sentido, né? Mas vamos lá. Eu gostei muito, porque aí a partir do momento que ele consegue tomar esse pai, tomar essa força, ter esse reencontro, como se agora ele trouxesse de volta o pai dentro dele, e essa força interna que vem do pai. Não é? E assim, e com isso ele resgata o seu próprio papel de pai. O próprio papel de pai tá ali, né? Agora ele pode realmente trazer isso de volta.
e aí com isso ele se fortalece e está preparado para encontrar a filha. Né? Eles trazem antes a história do assassino. Não traz? Que ele porque aí é legal porque depois disso, aí ele vai em busca, e quem é que conduz ele para... Aí ele, o Deus lá, né, aparece na figura de um homem. Ah, sim, quando ele vai... Mas aí Deus conduz ele para a busca da filha, busca do corpo. Porque daí aparece... Mas isso que eu quero dizer, depois disso tudo, ele consegue aparecer como homem. Sim. Aí ele aparece na forma de homem agora para ele, por quê? Porque agora ele está pronto para receber a figura masculina, agora ele está pronto para olhar para o pai, né? Então dá para ele olhar para essa força interna que Deus representa, essa fé nele mesmo, né? Ele está pronto para ir para a vida, pronto para tudo, então aparece na forma de um homem, e quando ele está indo, ele está falando com ele sobre um perdão, né? E o quanto ele precisa perdoar aquele assassino, que aparece até aquela... A Joaninha. Tá certo, Nesse momento ele fala isso. Tá, agora que assim, aí assim, não é simples desse jeito, né, Lu? Não, porque ali ele segura, processo, né? E assim, não é que ele segurou aquela Joaninha e quando ele fez, eu acho que teve a simbologia da libertação. Porque é aquilo que a gente sempre fala, quando você liberta, você se liberta. Então teve essa simbologia da Joaninha na mão dele, ele abre, né? Como se ele, mas não significa que ali ele, agora tudo bem, perdoei. Não é isso. Sabe, e essa foi uma das cenas mais... Acho que foi a única cena do filme assim que eu chorei mesmo, mas... Porque... A da Joaninha? Não, quando ele vem com o corpo da filha. Porque quando ele vem com o corpo, ele vem falando, eu perdoo. Não sei se no legendado aparece isso. Ele vem falando mas isso. Eu te perdoo, né? Então, esse caminhar com o corpo da filha, né? Esse trajeto, para mim, fica uma coisa de um processo mesmo, né? É um processo, então é um caminhar, né? Ele tá caminhando até chegar o momento que ele vai, né? Que tem o caixão e tudo mais, mas esse caminhar dele com a filha no colo, acho que é o processo do perdão, que não é fácil mesmo, né? Não é rápido. É um processo. Exato, né? Porque assim, eu volto no que eu falei. Ali é uma simbologia, é uma simbologia do que? Enquanto eu tô preso a esta raiva, a esse ódio, a isso, eu também, a pessoa está muito perto de mim e eu tô presa. Né? E no momento em que eu que eu liberto isso, eu tiro isso de mim, eu me liberto também, mas não significa que agora não significa que eu perdoei, tá tudo bem, não, isso está longe de acontecer, né? Mas ele se libertou, tá muito mais ligado, isso na minha compreensão, tá muito mais ligado a uma libertação deste homem, uma libertação, sair dali. E esta cena que aí ele encontra o corpo, é simbólico, né? Porque ele precisa enterrar, e o enterrar é essa simbologia da gente poder deixar ir, né? Deixar ir. E esse eu te perdoo, para mim também ficou o auto-perdão. Né? Que aí eu acho que todo esse caminhar dele ligado a isso também está ligado ao perdão, não só é o auto-perdão, porque a culpa que esse homem carrega. Acho que de tudo, né? Acho que perdoar tudo aquilo que ele até agora não conseguia perdoar, né? Então, e esse eu te perdoo, cada passo que ele dava e dizia eu te perdoo, ele se libertava, Era uma marrinha era um nozinho que ele ia se desfazendo e se soltando.
Essa cena foi tão forte. Essa cena foi muito forte. Essa cena é muito forte. E aí já vem em seguida mesmo o poder enterrar essa filha. O enterrar a filha é deixar ela ir. É poder, assim, permitir que ela vá. E quando você tá, e é mais uma vez, você está deixando ela ir, está se libertando também. E deixando ela, e ele vai enterrar ela onde? Lá naquele jardim lá, né? Que a gente fala, guarda no seu coração. Então, para mim, foi tão simbólico, por isso que eu acho que eu marquei tanto esse jardim com o coração, como sentir. Porque é ali, é onde a gente guarda. Eu tenho que deixar ir. E carregar no meu coração. E como eu fiquei pensando também, né? Como é importante, como os rituais são importantes na vida da gente. Né? Porque em algum momento do filme, eu não lembro em que momento, mas ele fala isso, eu não pude enterrar minha filha, né? Minha filha não teve um velório, eu não pude enterrar. E é isso, né? Porque como esse enterro, aí é o enterro mesmo que eu tô falando, né? Literalmente do enterro. Como é um ritual importante isso pra gente. Os rituais são muito importantes. Né? Então quando as pessoas falam, não vou fazer nada, nenhuma cerimônia, né? Porque o ritual é uma marca emocional pra gente. Então é fundamental que a gente tenha rituais. Né? Principalmente do enterro, ele precisava passar por esse ritual de enterrar, para ele enterrar emocionalmente também. Né? Então, como é muito importante a gente ter esses rituais, né? De passagem, de despedida, de marca emocional. Então, acho que isso também fica bem claro. Para mim, assim, ficou muito claro. Olha que bonito isso, que necessário isso para ele, né? E aí, Lu, acho que é bem lá pro final já, quando está enterrando, vem uma coisa, mais uma vez, tão simbólica, que são as lágrimas. Porque lá no começo, ela pega a lágrima. A lágrima tá ligada, eu já falei isso em outros vídeos, nós já falamos em outros vídeos, a lágrima tá ligada a essa coisa da emoção, não é? Do fazer contato com a emoção. Eu acho que eu falei exatamente isso lá na Mulher Esqueleto, do Mulheres Correm com os Lobos. Então, é o contato com essa emoção. E aí ela pega uma lágrima dele lá no começo. E no momento do enterro, o que ela joga ali em cima são as lágrimas, e dessas lágrimas mais flores nascem. A simbologia dessa lágrima, da emoção e da importância dela, quanto a gente precisa chorar assim. Nossa, que lindo. Agora eu lembrei, tem uma música que tem uma frase assim, a cada 1000 lágrimas sai um milagre. Porque é isso, né? Lembrei agora dessa música. E só mesmo, depois disso tudo ele consegue, que aí volta para casa, como se fosse todo um sonho, enfim. Mas a gente não está olhando esses detalhes, está fazendo uma análise diferente. Mas depois que ele consegue passar por tudo isso, ele está pronto para olhar para fora e retornar. Nossa, a jornada do herói, né? A jornada do herói. A jornada do herói. Agora que quando eu falei o retorno para casa, o retorno ao lar, mas de uma forma totalmente diferente, totalmente transformado. E aí ele consegue perceber os filhos. E principalmente a filha, que também carregava uma culpa imensa. E aí ele consegue acolher essa filha. Né? Que lindo. Muito lindo. É lindo. E acho que assim, eu acho que é isso, né, Lu? Você tem mais alguma coisa? Não, acho que é assim, acho que esse filme é tudo isso que a gente falou, mas também é pra gente compreender, né, pra gente entender que realmente a vida é sobre a gente suportar o nosso sofrimento, né, a gente entender que a gente não tem controle sobre nada, a gente não tem controle sobre o que acontece, né,
de dor na nossa vida e compreender, ressignificar a relação que a gente tem com os pais. Acho que esse filme traz muita coisa, mas principalmente suportar o sofrimento e que a gente não tem controle. Exato. Por mais que a gente queira controlar tudo. E né? a necessidade do mergulho interno. Sim. A necessidade desse mergulho interno para a gente poder ouvir todas essas partes que estão dentro da gente, porque a gente tem resposta para tudo aqui dentro, É. mas a gente precisa olhar e ouvir, senão não tem jeito. A gente tem recurso, né? Eu sempre Muitos digo recursos. isso, a gente tem recurso. Porque se a gente olhar para a história desse personagem, fala, nossa, olha a vida dele, esse cara, ainda vai, morre a criança, você fala, mas olha como existe um caminho, né? Como existe um recurso, como isso é possível, por mais que você esteja assim, nossa, eu tô ferrado, agora não tem saída. Tem, desde que a gente esteja disponível, né? Desde que, disponível não, disposto a confrontar, né? Exatamente. Eu acho E que é tudo isso. depende da forma como você olha. Uhum. Então, basta você ouvir. Tem muitas coisas aqui dentro que precisam, elas gritam, porque elas precisam ser vistas, ouvidas e sentidas. E a gente precisa perceber isso. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado deste vídeo, dessa leitura que a gente fez e que realmente aproveitem, olhando para si, mergulhando para dentro de si. Até o próximo vídeo. Até!